Ok. Então, Laura, de onde tu é? Eu sou de Caruaru. Caruaru. Muito bom. Eu e Elaine, no caso, que é justamente ela que vai ver junto comigo. E a Elaine minha de Caruaru. questão, isso. E aí a nossa questão é que a Bíblia disponível, ela é um pouco antiga. Ela realmente não tem Uhum. a interpretação, sabe? E aí o dialeto é realmente o antigo e é um pouquinho mais complicado para compreender. Aí por isso até que eu resolvi entrar no estudo bíblico. Ótimo, muito bem. Isso que eu ia perguntar para vocês. Quais são as expectativas que você tem com relação ao estudo? Você, a Elaine, né? Mas, ó, a Rafa está chegando De aqui. conseguir interpretar melhor, compreender, sabe? Eu sempre Entender. quis entender melhor. Certo. Bom, se vocês puderem ativar suas câmeras e não tiverem nenhum problema com isso, vocês podem ativar, tá? Para o pessoal já ir se conhecendo, né? Tem muita gente desconhecida para todos, porque eu fui pegando as pessoas do Instagram que realmente tinham interesse, né? E aí eu acredito que muitos aqui não vão se conhecer, tá bom? Então, se você se sentir à vontade de ligar a câmera e não tiver problema, mas é, no caso vocês têm uma Bíblia física, certo, Laura? Isso, é física, Bíblia sim. física. No caso, tu não consegue ver a versão dela, né? Aí na capa às vezes tem dizendo a Almeida, versão em nova versão internacional. Não tem essa Deixa eu dar uma informação na tua olhadinha aqui, Bíblia, viu? né? Tá certo. E aí, Rafa, seja bem-vindo. E aí, Almeida, bom dia, pessoal. Bom Tem não, dia. a minha é realmente antiga, assim. Era da minha avó. Aí não tem Sem, dizendo sem na problemas. capa. Sem problemas. Durante o estudo a gente vai vendo essa questão da versão, que às vezes muda um pouco as palavras, mas o sentido é o mesmo. Tá? Muito bem. Temos aqui também Chayane. Chayane, de onde você é? Olá, bom dia. Sou de Venturosa. Tá Venturosa, muito bem. Você tem Bíblia física aí? Sim, o modelo dela é ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Almeida, Corrigida Fiel, ACF. Muito bom, muito bom. E quais são suas expectativas com esse estudo bíblico? Adquiri, né, muito, abrir mente, né, a verdade, adquirir o conhecimento do estudo Uhum, bíblico e melhorar a minha expectativa de vida. uhum. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda, viu? Temos aqui Andresa também. Andresa, por favor, se apresente onde você mora, com a sua versão da Bíblia. Oi, gente, bom dia. Atualmente eu tô morando em Joinville, mas eu sou natural de Pernambuco. Já fiz estudo bíblico com Gabriel, foi muito bom, edificante. Inclusive, cheguei a me batizar através dele. E eu tô aqui para aprender um pouco mais. Eu acredito que sempre é bom a gente estar se atualizando e sempre tem uma palavra diferente que acaba tocando a gente. A minha versão da Bíblia também é Almeida. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda também. Eliosmar, de onde você é, Eliosmar? Bom dia, eu sou de Venturosa, Pernambuco. Minha Bíblia, ela é nova, recente, só que ela é Uhum, católica. uhum. Muito bom. Não tem nenhum problema em você trazer Bíblia católica. Inclusive, eu pergunto essa questão da versão só porque talvez quando nós formos ler o texto aqui, você diga, tá, mas esse texto não parece o mesmo. Mas quando você vai olhar com um olhar mais atento, você percebe que tem o mesmo sentido. Às vezes só muda as palavras, são atualizadas para ter, né, digamos assim, uma claridade diferente quando a gente lê. Tudo bem, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Rafael Dantas, por favor, se apresente de onde você é, sua versão da Bíblia. Sou de Pesqueira. A Bíblia eu não sei. Eu ganhei de um primo meu.
Normalmente vem na capa dizendo assim, alguma versão, mas se não tiver, não tem problema. Não diz. Mas minha expectativa é adquirir o hábito. Ultimamente eu não venho muito lendo a Bíblia, procurando a palavra de Deus. Essa daí é uma das poucas formas que agora eu estou em busca. Sempre querendo melhorar cada vez mais. Muito bom. Seja bem-vindo, viu? João Henrique, de onde você é? Qual a sua versão da Bíblia? Quais são suas expectativas? O microfone tá um pouquinho baixo. Eu não sei se tem como tu resolver aí. Pede Sanharó. Não, mas eu acho que dá para te ouvir. Vai. Olá, pessoal. Agora melhorou? Agora melhorou. Meu nome é João Henrique, obviamente, como já foi dito. Sou de Sanharó. Eu fui adventista. Minha Bíblia é uma Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Muito E bom. a expectativa é relembrar um pouco mais os assuntos bíblicos, recriar o hábito de leitura e estudo bíblico. Muito bom. Seja bem-vindo, viu, João? Valeu. Bem, eu acho que foi todo mundo aqui apresentado. Infelizmente, algumas pessoas, pelo jeito, não vão poder entrar, mas a gente já vai dar início, tá? Ao nosso primeiro estudo. Claro que esse estudo é um estudo mais introdutório para nós vermos, né, por que estudar a Bíblia, qual a importância disso e por que ela é relevante para a nossa vida, lembrar alguns conceitos, analisar alguns textos, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pergunte, você sinta-se à vontade em ligar seu microfone e dizer, tá, poderia repetir de novo porque eu não entendi, né? O importante aqui é a gente aprender o máximo possível, tá? Mas antes de iniciarmos, a Andresa, inclusive, já está familiarizada com o nosso modelo de estudos, a gente sempre faz uma oração, porque nós estamos aqui para estudar a Bíblia e nós vamos ver que a Bíblia ela foi inspirada, e nós, quando oramos, buscamos essa iluminação para que a gente entenda realmente o que o texto quer dizer. Tá? Então, aí onde você está, feche seus olhos, por favor, e a gente vai fazer uma breve oração, tá certo? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estudarmos a tua palavra, pedimos que o Senhor possa nos abençoar agora. Nós iremos abrir a Bíblia, alguns textos, e que o Senhor possa iluminar a nossa mente para que possamos compreender o que tu queres falar, e não o que a gente quer entender, tá? Então, que o Senhor esteja nesse momento conosco, em nome de Jesus, que nós pedimos. Amém. Muito bem. Sobre essa questão da versão da Bíblia, nós vamos ter inúmeras versões, porque originalmente a Bíblia ela foi escrita, o Antigo Testamento no hebraico e no aramaico, e o Novo Testamento no grego. Então, se chegasse uma Bíblia para nós hoje aqui no grego, eu imagino que ninguém conseguiria entender. Então, por isso que existem as versões, porque são traduções para nos ajudar a ter, né, essa oportunidade de ler a Bíblia. Mas aí o que que acontece? Mesmo para o português, nós vamos ter várias traduções. Aí você vai ter a Almeida, você vai ter a versão católica, que é muito famosa. Você vai ter, inclusive, uma versão que está ganhando muito espaço, que é a nova versão internacional, que já traz mais palavras atualizadas, palavras que nós usamos no dia a dia. Porque eu imagino que se você já foi à Bíblia para ler algum texto, talvez você tenha olhado para algumas palavras e não tenha entendido tanto, né? E cada versão tem sua particularidade. Aí, nesse caso, a Bíblia que eu vou usar aqui é a Almeida, tá certo? A Almeida, revista e atualizada, mas eu vou dar a oportunidade de vocês lerem também nas versões de vocês, tá certo? E se você pega a sua Bíblia agora, eu vou pegar a minha aqui, logo nas primeiras páginas, você vai ver um índice muito parecido com esse aqui que eu tenho, certo?
Eita, não está focando. Mas você já está verificando aí na sua Bíblia esse índice que diz onde estão cada livro e a página que ele se encontra, tá? Então, quando a gente for ler o texto, se você não tiver muita prática com a Bíblia, você vai nesse índice, olha qual é a página que o livro está e você já abre para você não ficar perdido, né? Isso é muito interessante. Ainda sobre os livros, pessoal, nós vamos ter na Bíblia 66 livros, tá certo? Sobre essa questão nós vamos discutir daqui a pouco, né? Porque algumas Bíblias têm 73, outras 66, e a gente vai entender o porquê. Mas dentre esses 66 livros da Bíblia, nós vamos ter diversos, como é que eu posso dizer, diversos gêneros diferentes. Por exemplo, você vai ter ali os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. São os livros escritos por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Também nós vamos ter livros históricos na Bíblia, que contam a história do povo de Israel, que contam a história da igreja no Novo Testamento, ali quando ela foi fundada, né, ali a descida do Espírito Santo. Livros que relatam histórias do povo de Deus, certo? Mas também nós temos livros poéticos, como, por exemplo, Jó, que é muito conhecido, Salmos, mais conhecido ainda, Provérbios. Inclusive tem uma febre agora, né, de influenciadores usando versos da Bíblia para mostrar algumas coisas às pessoas que os seguem. E normalmente eles tiram desses livros poéticos de provérbios, né, de salmos, tem muitos conselhos interessantes. Mas aí você lembra também que na Bíblia vai haver um livro muito interessante, que inclusive estava lá na enquete, que eu perguntei qual o sentimento que as pessoas tinham ao ler o livro do Apocalipse. E muitas responderam que tinham medo, que nunca leram. Mas esse livro do Apocalipse, assim como o livro de Daniel, o livro de Isaías, são livros proféticos. Eles vêm para um momento específico da igreja para dar uma mensagem especial, tá certo? Ou seja, nós já vimos aqui que temos o Pentateuco, os históricos, os poéticos, os proféticos, mas também temos os evangelhos. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que fala lá nos evangelhos? Sobre o quê? Alguém se disponibiliza? Alguém sabe? Seria os ensinamentos bíblicos, como os mandamentos, como os segmentos de Deus, que deve ser seguido pelo cristão? Fala muitos conselhos sobre mandamentos, sobre o estilo de vida. Mas quando nós falarmos assim, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, aí você vai lembrar logo o quê? Você vai lembrar que os Evangelhos, eles falam da vida de Jesus. Então, são os primeiros 4 livros do Novo Testamento que falam sobre a vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só sobre a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Tá certo? Já no Novo Testamento, você vai ter os evangelhos, os livros históricos, proféticos, mas também tem as epístolas. Tá? As epístolas são como cartas enviadas por alguns apóstolos a algumas igrejas da época. Às vezes, como eles não tinham internet, como nós temos hoje, eles precisavam enviar mensageiros com alguma mensagem a respeito de algum tema para aquela igreja específica. Aí nós temos a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, né? Aí você vai ter Romanos, 1 Coríntios, você vai ter Efésios. Quando você vê esses nomes, você já vai lembrar, isso é uma carta que foi escrita para esse povo, certo? Isso já vai te ajudar muito na compreensão bíblica. Então são esses os gêneros que nós temos na Bíblia. Só recapitulando, Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, evangelhos e as cartas, as epístolas. A Bíblia, ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. O primeiro escritor da Bíblia foi Moisés e o último escritor foi João, que era discípulo de Cristo, certo? Aí na sua Bíblia você também vai ter os testamentos. E agora eu acho que vocês sabem essa. O que significa Antigo Testamento e o que significa Novo Testamento?
Vamos lá. Ninguém? Nenhum chute? Antigo, vocês estão tudo com medo de responder, né? Que eu estou percebendo, mas é muito simples. Antigo Testamento são os livros escritos, né, aquele conteúdo escrito antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento, obviamente, é os livros escritos depois da vinda de Jesus. Só isso. Então, quando nós falamos aqui, esse livro está no Antigo Testamento, você já vai saber que vai estar no começo da Bíblia. Ou quando nós falarmos do Novo Testamento, aí você já vai saber que já está lá mais para o fim. Então você já não olha no início, tá certo? Só essa diferença. Na sua Bíblia também vai ter número de página, né? E enquanto eu vou falando, vocês já podem ir olhando a Bíblia de vocês, ó, que já vai ter algumas coisas interessantes, ó. Número da página, você vai ter, né, algumas informações a mais. Na minha Bíblia, por exemplo, tem um estudo aqui. Mas coisas que são comuns em todas as Bíblias são basicamente o nome do livro, o capítulo e o versículo. Talvez você não saiba o que é capítulo e versículo, mas ao abrir sua Bíblia, você vai perceber, por exemplo, abrir aqui em Salmos, ó. Aí tem um número bem grande, tem um número bem grandão aqui, tá? E depois desse número grande tem vários números pequenos. É porque não está focando, mas aí você olha na sua Bíblia. Os números grandes nós chamamos de capítulos e os números pequenos de versículos. Ah, Gabriel, por que isso? Porque quando nós formos analisar os textos, nós vamos ter que dizer onde está esse texto. E esse foi um mecanismo criado para facilitar a procura do texto bíblico. Então, nós vamos dizer, por exemplo, assim, você vai para Mateus capítulo 3. Vamos praticar um pouco. Mateus capítulo 3. Aí você vai olhar lá no índice da sua Bíblia. Vocês estão me acompanhando, né? Acho que ninguém está me acompanhando. Tá acompanhando, sim. Sim, eu também. Vocês conseguiram achar? Quando você conseguir achar, você diz, achei. Mateus capítulo 3. Aí você vai em Mateus e o número grande 3. Achei. Achou? Muito bem. Todos acharam já? Achei agora. Amém. Muito bom. Amém. Achei. Muito bem. E agora vocês vão para o versículo 14. Mateus capítulo. Melhor, me perdoem, é o versículo. Versículo 16. Olha que interessante aqui. Eu já vou ler e vocês vão perceber que tem algumas palavras em algumas versões que são um pouco diferentes. Mas só para a gente praticar, diz assim. Vocês encontraram, né? Mateus, número grande, Mateus capítulo 3, que é o número grande, e eu digo que é o versículo 16. Então você vai lá para o número pequeno, 16. Aí você lê assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Esse texto fala do batismo de Jesus. O que aconteceu após Jesus sair da água? O Espírito Santo desceu como pomba. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Eu vou dizer o capítulo, melhor, o livro, o capítulo e o versículo, e vocês vão saber, procurar, tá bom? E aí, se você não achou, aí você, né, você diz, olha, eu não achei, aí a gente vai esperar para que todos achem. Algumas Bíblias também têm subtítulos. Esses subtítulos não são dos escritos originais, mas foram, né, adicionados depois para facilitar a nossa procura também. Talvez aí nesse texto que nós lemos em Mateus capítulo 3, em cima esteja falando assim, o batismo de Jesus. Ou seja, você vai olhar e você já vai saber que esse trecho que vai do versículo 13 até o 17 fala sobre o batismo de Jesus. Tá certo? Então, essas são as informações iniciais da Bíblia para que nós iniciemos com o pé direito, digamos assim. Tá certo?
Mas agora já entrando no assunto de hoje, vai ser um estudo curto, tá certo? Mas que é muito importante para semana que vem nós já iniciarmos ali no processo que eu chamo de cronologia bíblica. Nós vamos pegar de Gênesis, quando tudo começou, e até Apocalipse, quando tudo terminará. E a gente vai olhar o que a Bíblia fala, desde Gênesis até Apocalipse, sobre e qual o tema central da Bíblia e sobre quem ela fala. Mas tem algumas opiniões aqui que eu trouxe para vocês, de algumas pessoas importantes na história, a respeito da Bíblia. Uma delas diz assim, olha, considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. Quem falou isso foi Isaac Newton, certo? Então, às vezes você acha que essas pessoas importantes, elas não liam a Bíblia. Essa era a opinião de Isaac Newton, certo? Outra pessoa aqui foi Abraham Lincoln. O que ele falou a respeito da Bíblia? Ele diz, olha, creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Olha que declaração. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante esse livro. Ele tinha essa convicção na sua vida. E outra pessoa, um filósofo agora que falou a respeito da Bíblia foi Kant. Ele disse, olha, a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo o esforço por depreciá-la é um crime contra a humanidade. Olha que interessante. Ou seja, até os filósofos reconheciam a importância da Bíblia. Tá certo? Mas se essas pessoas reconheciam que a Bíblia era importante para a vida deles, por que ela é importante para nós? Nós temos que ter essa convicção. E é isso que nós viemos aprender aqui nesse primeiro estudo. E eu já quero agora usar o primeiro texto bíblico. Você vai procurar o primeiro texto bíblico da parte agora do conteúdo, né? Que está lá em Romanos capítulo 10. Romanos do Novo Testamento. Então você já vai lembrar o quê? Já está lá mais para o final da Bíblia. Mas como nós estamos iniciando, talvez você não tenha familiaridade, aí você vai no índice. Romanos está na página 1000 e alguma coisa, aí você vai lá na página. Tá? Quando vocês encontrarem, vocês me avisam. Eu já vou procurar aqui na minha Bíblia. Romanos capítulo 10. Achei. Tá bom. Romanos capítulo 10. Achei. Ok. Todos acharam? Falta alguém ainda? Sim, Não se achei agora. apresse. Ok. Eu vou pedir para a Chayane ler esse verso, por favor. Vai ser o verso 17. Eu queria ver como está na versão dela. E vocês acompanhem na sua versão. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, 17, vocês viram aí que diz que de sorte vem pelo ouvir. O que vem pelo ouvir? Que vocês leram aí. Me digam. Tem alguma palavrinha aí na Bíblia de vocês? A minha diz assim, assim a fé vem pela pregação. A mesma coisa que ela leu ali. A fé vem pelo ouvir. A minha versão ainda diz assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não é assim que está na Bíblia de vocês? Então, para eu ter fé, e a gente sabe que a fé é uma coisa essencial em nossa vida, certo? Nós vamos desenvolver cada vez mais esse tema depois nos próximos estudos. Mas eu tenho que ter fé, mas para eu ter fé eu preciso ouvir. Mas ouvir o quê? Eu preciso ouvir assuntos, né, a respeito das Escrituras. É isso que o texto está dizendo. Então, eu leio as Escrituras, eu me exponho às Escrituras, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né? E daqui a pouco nós começamos a desenvolver fé. Não tem como ter fé sem eu ter, né,
digamos assim, intimidade com a Bíblia. Às vezes você diz, eu tenho fé. Não, segundo a própria Bíblia, a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. E aqui na Bíblia está declarada a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto do porquê a Bíblia deve ser importante para você é que ela vai desenvolver a sua fé. E a fé é essencial. Outro texto. Agora você vai voltando até o Evangelho de João. João, no capítulo 17, certo? João, no capítulo 17. Por que é o Evangelho? Porque fala da vida de Jesus. Vocês acharam? Achei. Misericórdia. Lá, João, não tem pressa. Senão, se você não encontrar, não fazer ideia de onde está o livro, aí você vai lá no índice. Aí 17, achei. Pronto. E o verso 3. Eu queria que João lesse agora. Só lembrando, antes de João ler, talvez você, depois que ler esses versos, vai ter tudo no material complementar, que eu vou disponibilizar em PDF lá no grupo. Tá bom? Pode ler, João. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta: e que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que foi isso? Aí você lê um texto isolado, talvez você não entendeu do que estava falando esse texto. Algumas Bíblias já têm um subtítulozinho em cima. A minha, por exemplo, diz assim, em cima do capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Aqui, Jesus, ele estava em um momento orando a Deus, dizendo a preocupação que ele tinha com os discípulos dele, aqueles 12. E ele dizendo, olha, Deus, eu quero que o Senhor os abençoe, eu quero que o Senhor os guarde, porque eu vou morrer e eu não estarei mais presente com eles. Isso a gente chama de contexto. Né? Então, você sabe o contexto do que estava falando ali, e dentro dessa oração, Jesus falou o verso 3, que diz, e a vida eterna é esta, como João leu. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti. Ele está falando com quem? Com Deus. Então, aí você já entende que esse ti que se refere aqui é Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Aí, se a gente entendeu que para eu ter fé, eu preciso ir às Escrituras, quando eu vou às Escrituras também, eu tenho a vida eterna. Quando eu vou e descubro qual o plano de Deus para minha vida. Então, por que a Bíblia deve ser importante para você? Porque ela desenvolve sua fé, nós vimos lá em Romanos, e ela também nos mostra o caminho da vida eterna. Então, ela deveria ser não só importante para nós, mas para o mundo inteiro, certo? E agora nós vamos lá para o último livro da Bíblia. Esse é muito fácil de achar. Você vai lá para os últimos livros da Bíblia e você encontra lá Apocalipse. Você vai abrir no capítulo 1. Apocalipse, no capítulo 1. Quem que estava com Bíblia Católica aí? Só para lembrar. É eu. Pode ler, Eliosmar. Apocalipse 1, verso 3. Versículo 3, né? 3, isso. Feliz quem lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia e que guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Vocês perceberam alguma diferença aí da Bíblia de vocês para a Bíblia dele? Alguma palavra diferente? Me digam aí. Ninguém percebeu? Tá igualzinho na Bíblia de vocês? Palavra diferente, mas com o mesmo sentido. Porque qual é a A minha primeira também, palavra que praticamente vai ter o mesmo aparece? sentido. O mesmo sentido, mas aí você percebe que as palavras são diferentes. Por exemplo, na Bíblia de Eliosmar, a primeira palavra do versículo 3 é feliz. Talvez na sua Bíblia seja bem-aventurado. Aí talvez você diga, meu Deus, o que é bem-aventurado? A Bíblia de Eliosmar já respondeu. Bem-aventurado é quem? Feliz é quem?
Aí o texto diz: quem lê, quem escuta, né, ou ouve, mas também quem guarda. Então, essas três coisinhas: ler, escutar e guardar. Se você não sabe ler, você escuta. Também é possível você entender. Mas o mais impressionante e o mais importante é que aqui diz que quem guarda as palavras da profecia do livro do Apocalipse, bem como de toda a Bíblia, é feliz. Olha que coisa. Então, os nossos três motivos do porquê a Bíblia deve ser importante para nós é que ela vai desenvolver a nossa fé, vai nos mostrar o caminho da vida eterna, mas também vai nos tornar pessoas felizes. Aí você pergunta, quando? Que às vezes a gente tem uma ideia de que a Bíblia só mostra felicidade lá para o céu. Não. Ela quer nos tornar felizes aqui na terra já. Isso é muito importante de se saber. E aí, eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual de instruções. Eu estou conversando com vocês por um aparelho aqui, vocês estão conversando comigo, acho que por um celular, por um notebook. Aí quando você comprou esse celular ou notebook, ele veio com um manual, dizendo quanto tempo você tem que carregar, se você poderia deixar na tomada a noite toda, quais são os cuidados básicos que você tem que ter para extrair ao máximo do produto. Imagina se Deus nos criasse sem manual. A gente vivendo por aí sem saber o que fazer, sem saber por que estamos aqui, sem saber para onde a gente vai, o que acontece após a gente morrer. E tem muitas pessoas que estão vivendo assim, né? Então Deus não, Deus ele disse, olha, eu vou fazer um manual para esse povo, para eles não ficarem perdidos enquanto eles estão na Terra. E ele fez a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia nem sempre existiu. A Bíblia nem sempre existiu. Por exemplo, quando você vai ver lá no Gênesis a história de Adão e Eva, você vai perceber que Deus ele se comunicava com Adão e Eva no Jardim do Éden de forma pessoal, presencial. Então eles viam a Deus, eles conversavam com Deus, eles perguntavam diretamente a Deus as coisas. Mas aí depois nós vamos estudar no próximo tema. O pecado ele entra no mundo e Deus começa a conversar com os seres humanos de forma audível. E os seres humanos não conseguiam mais ver a Deus, mas eles conseguiam escutar. Alguns seres humanos, claro. Aqueles que tinham comunhão com Deus, eles conseguiam escutar a Deus. Nós temos os exemplos de Noé, nós temos o exemplo de Abraão, né? Exatamente, Andresa. É um privilégio que eu queria ter tido, né, de conversar com Deus presencialmente. E nós vamos estudar no próximo tema, eu repito, sobre esse privilégio que eles tinham, né, lá no Jardim do Éden e por que eles perderam. Mas aí Deus conversava de forma pessoal com eles, depois os patriarcas só escutavam a Deus, mas chegou um momento, bem interessante, que o povo sai do Egito, o povo de Deus sai do Egito, aquela multidão de pessoas, e Deus quer conversar com eles. Aí quando Deus começa a conversar, eles não aguentam e dizem assim, Moisés, não permita que Deus fale a nós, porque a gente vai morrer escutando. Eu estou com muito medo. O povo estava com medo. Aí o que Deus fez? Deus disse assim, já que o povo não quer me escutar, eu vou dar a mensagem para você, Moisés, e você vai transmitir ao povo. E Moisés fazia esse papel de intermediação entre Deus e os seres humanos. Isso a gente chama de comunicação profética. Aí quando você vê aqui no Antigo Testamento, vai ter vários profetas. Vai ter Moisés, vai ter Isaías, vai ter Ezequiel, vai ter Jeremias. Eles recebiam a mensagem de Deus e passavam para o povo. Porque o povo já não aguentava mais ouvir a Deus por conta dos seus pecados. E aí no Novo Testamento nós vamos ter também esses profetas. Né? Nós vamos ter João, nós vamos ter o próprio Paulo, nós vamos ter Pedro, certo? Mas aí você pergunta, tá, e por que a gente não tem mais esses profetas que recebem a mensagem diretamente de Deus? Porque agora nós temos a Bíblia. A Bíblia, nós temos que ter essa noção de que ela é a forma atual de Deus se comunicar com os seres humanos. Mas você percebe que desde o início até hoje, mesmo com toda desgraça, mesmo com todo pecado, Deus não abandonou os seres humanos e os deixou de forma cega no mundo. Ele nos deixou um manual. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Porque é através desse manual
desses escritos que nós vamos encontrar fé, vida eterna, não é? E nós vamos nos tornar pessoas mais felizes, tá certo? E o passo a passo para entender a Bíblia é muito simples. Nós temos que orar, como nós fizemos, nós temos que ler e meditar. Por que eu digo isso? Porque não basta apenas você ler o texto. Eu vou ler a Bíblia, aí você pega aqui Apocalipse capítulo 1, lê até o capítulo 2, mas depois se perguntar o que você entendeu, você não entendeu nada. Então não basta apenas ler, você tem que meditar. E quando você meditar, nós vamos entender que tem algo muito interessante que acontece. O Espírito Santo vai nos ajudar. E nós vamos entender esse tema daqui a pouco, né? Aí você diz, não entendi por que você orou. Porque quem escreveu esse livro, nós chamamos de um processo de inspiração. Inspiração. Os escritores da Bíblia, que são 40 autores, eles receberam a inspiração de Deus e nós hoje recebemos a revelação de Deus. Então, por isso que nós temos que orar hoje para pedir o Espírito Santo nos ajudando. Porque o Espírito Santo ajudou os escritores, mas também ajuda os ouvintes. Certo? Outra questão aqui, para nós interpretarmos a Bíblia da forma correta. Aí você diz, agora isso aqui ficou interessante. Nós não podemos interpretar a Bíblia. Aí você diz, então para que a gente vai ler? O que você quis dizer com isso, Gabriel? O que eu quero dizer é, a Bíblia mesmo tem que ser sua própria intérprete. E nós temos um problema gravíssimo com isso hoje. As pessoas, muitas vezes, querem dar o significado do texto, mas às vezes esse significado não é o que o autor queria dizer. E é por isso que nós temos aí aproximadamente 60 mil religiões no mundo. Porque as pessoas elas querem olhar para o texto e dar a sua própria interpretação. E eu acho que fala isso. Aí o outro diz, não, mas eu acho que já fala isso. A Bíblia tem que se interpretar. E aí nós temos alguns mecanismos. Nós temos a exegese, nós temos a hermenêutica, mas o conceito mais simples que nós podemos ter aqui no nosso estudo é passagens mais fáceis explicam passagens mais difíceis. A Bíblia, por exemplo, não vai ter um índice de temas. Nós vimos aí que ela tem livros, né? 66 livros. Então não tem como eu chegar na Bíblia e dizer assim, eu quero ver os textos sobre fé. Não tem como. Você tem que olhar o que a Bíblia fala em geral e tirar aqueles que falam sobre fé. Mas aí algumas dessas vezes você vai se deparar com textos difíceis. E aí o que você vai fazer? Você vai olhar para os textos mais fáceis que falam sobre fé, para que esses textos expliquem um texto difícil que você ainda não tinha entendido. Tá bom? Então, é muito interessante isso. Textos mais fáceis explicam textos mais difíceis. E outra coisa, nós temos que ler o texto dentro do contexto. O que é o contexto, Gabriel? O contexto é a situação, digamos assim, em que aquele texto foi escrito. Para quem ele foi escrito? Por que ele foi escrito? Quem escreveu? Qual era a época que esse texto foi escrito? Né? E como eu falei para vocês, por exemplo, Paulo ele enviou a carta de 1 Coríntios, né, que nós temos aqui na nossa Bíblia. Primeira aos Coríntios. Aí você diz, tá, e também tem a segunda aos Coríntios. Paulo escreveu a primeira aos Coríntios por uma necessidade, aí depois ele escreve em outro momento, segunda aos Coríntios, e envia a essa igreja. Ou seja, havia um contexto ali que foi escrito. Né? Aí, às vezes você vai ter textos polêmicos. Paulo, por exemplo, falava que a mulher não podia ministrar na igreja. Aí você diz, então quer dizer que as mulheres não podem falar da palavra de Deus hoje? Aí você tem que ver o contexto da época. Né? Por isso que nós temos muitas confusões às vezes. E aí nós também temos o artifício de comparar os textos com outros textos. Os evangelhos, por exemplo, você vai ter, às vezes, a mesma história relatada em Mateus, também em Marcos, também em Lucas, também em João. Então você tem alguns detalhes da perspectiva de João em um texto e outros detalhes da perspectiva de Mateus. Aí você compara os textos e você tem uma compreensão maior daquela história. E o quarto ponto aqui que nós devemos fazer é considerar a Bíblia em sua totalidade. Isso aqui é importante. Tá?
considerar a Bíblia em sua totalidade. Por quê? Porque às vezes você vai encontrar pessoas que vão dizer assim: o Novo Testamento é o que vale agora, e o Antigo Testamento já passou. Nós não precisamos olhar os textos do Antigo Testamento, porque os do Novo Testamento são os que nos importam hoje. Aí você pensa, tá, mas e qual era a Bíblia que Jesus usava? Quando Jesus citava essas palavras do Novo Testamento, de onde ele tirava? Ele tirava do Antigo Testamento. O Novo Testamento só foi escrito ali aproximadamente 30 anos depois da morte de Jesus. Então, a Bíblia que Jesus usava era o Antigo Testamento. A Bíblia que os apóstolos usavam era o Antigo Testamento. Por que que eu hoje vou dizer que só o Novo Testamento é que nos importa e o Antigo Testamento não? Temos que ter cuidado com isso. E outra coisa para você aprender sobre a Bíblia cada vez mais é buscar auxílio. Se você não sabe, você vai a quem sabe. E aí nós temos, eu tenho até um aviso interessante aqui para dar para vocês, porque talvez você tenha uma dúvida que eu não saiba responder. Aí eu vou falar qualquer coisa para você? Não, eu vou ser sincero e vou dizer, essa daí eu não sei. E a gente está aqui para aprender junto. Mas eu vou dizer para você, semana que vem eu te trago a resposta. Aí eu vou atrás de uma pessoa que sabe mais do que eu, e essa pessoa vai me responder e eu passo para vocês. O importante é a gente não falar o que a gente acha, mas deixar que a própria Bíblia se interprete. Tá certo? Vocês me compreenderam até aqui? Alguma dúvida? Não, tudo certo. Ok. Tranquilo, né? A gente já vai entrar na parte final, tá certo? Esse estudo é mais um estudo introdutório. Semana que vem, como eu falei, a gente já começa a extrair mais da Bíblia. Aí você pensa, tá, mas esses escritos são confiáveis? E essa discussão demandaria muito tempo para nós falarmos da arqueologia, para nós falarmos de cópias da Bíblia. Para vocês terem noção, na época que a Bíblia, ali no Novo Testamento, na igreja, haviam 7 cópias dos livros de Platão. Na Bíblia havia 24.600 encontradas. Olha que coisa. 24.600 cópias. Aí você pergunta, por que a Bíblia era tantas cópias? Porque era um livro importante. Olha, acho que nós temos aqui uma pergunta. A Rafa disse assim, se alguns termos da Bíblia são diferentes de outras, isso não pode fazer com que o sentido da palavra mude? Ou a palavra não seja passada de forma completa? Muito boa essa pergunta, Rafa. E o que eu tenho para lhe dizer? Como eu falei no início, a Bíblia ela foi escrita no hebraico, ela foi escrita no aramaico, né? E o Novo Testamento foi escrito no grego. Então nós não temos uma tradução exata para o português. Isso é um problema, pelo menos de início. Então o que os tradutores eles fazem? Eles pegam as palavras lá no grego, por exemplo, e dizem assim, qual que é a palavra que corresponde no português? Aí eles dizem essa palavra aqui. Essa palavra aqui. E aí eles traduzem. Mas às vezes tem palavras no grego, no aramaico, no hebraico, que não tem uma correspondência exata no português. E aí eles olham a mais aproximada. Então o que a gente faz para não ser enganado? A gente vai olhar para a Bíblia em várias traduções, mas principalmente quando tiver uma dúvida assim muito profunda, você vai ter que olhar lá no original, entender um pouco de grego, entender um pouco de hebraico, para saber o que o autor queria dizer quando ele usou aquela palavra no contexto que ele falou. Entendeu? Então a gente usa desses mecanismos para não falar coisas erradas a respeito da Bíblia. Aí vai entrar a hermenêutica. A hermenêutica tem um papel fundamental nisso. Ela vai olhar para o texto no original e dizer as correspondências dele no idioma da gente, para que a gente não pegue qualquer palavra e coloque ali. E também tem a exegese, que vai nos ajudar a olhar para o contexto, olhar para a época, como eu falei para vocês, para saber o que o autor queria falar. Tá certo? Eu espero ter respondido a pergunta aí. Laura, quer falar? Sim, é que essa questão do Antigo e do Novo Testamento, para além da tradução, assim, eu realmente, como leiga no sentido de nunca ter lido completa, então, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, já ouvi muito, no convívio mesmo, no cotidiano, como se no Novo Testamento poderia ter, digamos, a mais
isso é algo que foi o próprio autor que quis dizer, entende? Eu sigo muito com essa dúvida ao longo de toda a minha Uhum. vida, realmente. Do tipo, isso realmente não foi dito, porém está escrito, sabe? Isso é realmente um mito ou pode chegar a ser uma verdade em algum momento do Novo Testamento? Quando tu diz a mais, o que seria, assim, que eles Assim, falam a digamos que mais? Gabriel é um dos autores, e aí ele, Certo. nesse capítulo, ele realmente quis escrever para além do que Deus realmente disse, entende? Como se fosse, Hum, assim, saindo da tô entendendo. imparcialidade e colocando Uhum. realmente a minha própria opinião. Eu queria muito tirar Pronto. essa dúvida. Muito bom. E eu vou tirar essa sua dúvida com textos da Bíblia. Isso é muito importante, né? Inclusive, Laura, eu vou pedir licença para só falar um outro ponto que tinha aqui para a gente fechar esse bloco, e daqui a pouco a gente já vai ler um bloco de textos que vai responder exatamente essa sua dúvida, tá? Ok, perfeito. Mas como eu ia falando para vocês, tem alguns motivos para nós confiarmos na Bíblia. Daqui a pouco eu vou responder a pergunta de Laura. Mas um deles é a unidade. Unidade. O que significa isso? A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos, mas o primeiro autor da Bíblia não contradiz o último autor. Eles escreveram em épocas diferentes, mas escreveram sobre a mesma coisa e sem se contradizerem. Isso prova que a Bíblia ela é um livro diferente, certo? Claro, nós poderíamos nos aprofundar muito mais nisso, mas eu estou falando aqui só de forma superficial. Outra coisa são as profecias cumpridas. Isso aqui é importantíssimo. Às vezes você vê gente duvidando da Bíblia, mas, por exemplo, você vai ter lá no livro de Daniel, Daniel tendo um sonho que Deus revelou para ele dos próximos reinos que viriam na história da Terra. Aí o reino que Daniel estava atualmente era a Babilônia. Aí o texto falava assim, depois vai vir a Pérsia e a Medopérsia, que são, elas se uniram na história, e você pode olhar em qualquer livro de história. Não é sempre os reinos principais são Egito, Babilônia, Medopérsia, e depois a profecia falava que viria a Grécia, e depois Roma. Você olha para a história, Daniel escreveu lá atrás, mas a história realmente se cumpriu. Então, quando a Bíblia dá uma profecia, ela se cumpre na prática. Isso é um dos motivos que nós podemos confiar nela. Inclusive, Mateus 24 vai ter lá relatado os últimos acontecimentos da história da Terra. E você vai ter fomes, guerras, pestes, terremotos. Aí ainda fala, o sol escurecerá. Aí você tem os eclipses solares, como nós tivemos agora há pouco. Ou seja, a Bíblia fala e depois de algum tempo se cumpre. Isso é um motivo para nós acreditarmos. Mas nós não vamos ficar apenas nessas questões, né, de profecias cumpridas e unidade. Também tem a arqueologia que nos ajuda hoje. Nós temos os escritos do Mar Morto, né, que deram aqui mais peso para os textos da Bíblia, que eles não se contradiziam. Nós vamos ter inúmeras outras coisas aí, tem até um arqueólogo muito famoso no YouTube, que é o Rodrigo Silva. A vida dele é dedicada a olhar o que o mundo tem na arqueologia para comprovar o que a Bíblia diz. Você vai ter lá no canal dele muitas coisas, tá? Mas outro motivo para confiarmos na Bíblia irrefutável é o poder transformador que ela tem. Você vai ter aqui na Bíblia um livro diferenciado, onde as pessoas vão conseguir largar o mundo das drogas, vão conseguir sair do mundo da prostituição, vão conseguir ter uma família melhor, um casamento melhor. Então, esse é o argumento irrefutável, porque você consegue experimentar na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui, tá certo? Ou seja, nós temos inúmeros motivos para confiar na Bíblia, certo? Tanto na arqueologia quanto a própria Bíblia, ela nos dá esse motivo. E para a gente finalizar e responder a pergunta de Laura, nós vamos ler agora 3 textos, e os 2 primeiros vão responder a pergunta dela. Deixa eu só ver aqui. Exatamente, Laura, a compreensão total é preciso unir os 2 testamentos. Agora, por quê? Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Você vai olhar no seu índice, Novo Testamento. Por exemplo, na minha Bíblia diz que está na página 1577.
2 Timóteo, capítulo 3. Aí você já olha para esse nome e diz, o que é 2 Timóteo? 2 Timóteo é uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. Só isso. Aí lá no Antigo Testamento você vai ter 1 Samuel, 2 Reis, 2 Crônicas, aí você diz, o que é isso? É o segundo livro dos reis, é o primeiro livro das crônicas, entendeu? No Antigo Testamento, livros. No Novo Testamento, epístolas, cartas. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, e Laura vai ler para a gente. Tô tentando encontrar, só um minutinho. Tá, sem pressa. Todos encontraram? Encontrei. Pode prosseguir, Rabino Almeida. Oi? Pode prosseguir, Rabino Almeida. Certo, não, tudo bem. Laura, tu consegue ler para a gente? Eu não encontrei ainda. Pronto, não tem problema. Então, tu vai procurar o próximo. Quem encontrou, por favor, leia. 3:16. Versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, Lê o 17, por favor. para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Olha aí, Laura. A primeira palavra do verso 16, isso a gente vai ter no material complementar depois e você vai comprovar isso na sua Bíblia. A primeira palavra do verso 16, na minha Bíblia, diz toda. Aí fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Né? Às vezes as pessoas acham que só o Antigo Testamento, o Novo Testamento foi inspirado, o Antigo não. Aí não, a Bíblia diz, toda a escritura foi inspirada por Deus. E como eu falei, Jesus usava o Antigo Testamento, os apóstolos usavam o Antigo Testamento. Certo? Aí agora sobre essa questão da inspiração que você perguntou, se as pessoas que escreviam a Bíblia não acrescentavam coisas da cabeça dela. Nós vamos para 2 Pedro, capítulo 1, agora. 2 Pedro, capítulo 1, e a gente já está terminando, tá? 2 Pedro está lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Laura vai ler para a gente esse texto. Ok. 2 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1 e o verso 21. O 21, porque nunca uma profecia foi proferida pela vontade humana, mas movidos pelo Espírito Santo, que homens falaram da parte de Deus. Na minha é dessa forma. Pronto, olha aí que interessante. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Se você olhar um verso antes, olha só. No verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Agora, como é que a gente explica essa questão da inspiração? Olha só, como funcionavam os escritos da Bíblia? Deus ditava e o profeta escrevia? Não. Isso aqui é importante se dizer. Então, como é que acontecia de fato? O texto já nos disse. O Espírito Santo tinha uma mensagem a passar. E ele procurava uma pessoa aqui na Terra. Aí Deus procurava sempre aquele que tinha mais comunhão com ele, né? Obviamente. O que essa pessoa fazia? Ela estava em comunhão com Deus e ela recebia o Espírito Santo, mas ela começava a escrever com as palavras dela a mensagem de Deus. Como isso funcionava na prática? Eles recebiam a inspiração, mas eles tinham conhecimento e eles iam passando e escrevendo, assim como Paulo fez, por exemplo. É tanto que a maior prova de que isso é verdade, nós vamos ter
né, pessoas instruídas, como Mateus, por exemplo, escrevendo muito bem. Muito bem. Mas nós vamos ter outros profetas menores no Antigo Testamento escrevendo da forma que eles entendiam, com palavras simples, com palavras de fácil interpretação, porque as palavras, a inspiração era de Deus, mas as palavras eram do profeta. Dá para entender mais ou menos, Laura, como funciona isso? Sim, perfeitamente. Mas não significa que a mensagem era do profeta. Então eles escreviam o que Deus queria que eles escrevessem. Mas Deus não ditava para eles, Deus apenas o inspirava. Assim como ele nos inspira hoje a entender. Nós não vamos mais ler, nós não vamos mais escrever, melhor. Nós vamos ler e entender. E o mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e os profetas inspira a nós, hoje, para compreendermos aquilo que foi escrito. Certo? Alguma pergunta a mais? Tá tranquilo? Deixa eu só mandar o link aqui porque a Andresa caiu aqui. Tá? E a gente vai finalizar agora com o último verso da manhã, que é João capítulo 8. João, Novo Testamento. João capítulo 8, verso 32 agora. Se você não encontrar, você olha lá no índice. Mais ou menos na metade da Bíblia. Quer dizer, vai estar um pouco para o final. João capítulo 8, verso 32. Todos encontraram? Encontrei. Ok. Bem, se você não encontrou, vai ter no material complementar depois. Diz assim na minha Encontrei. Bíblia, ó. Ok. 8:32 diz assim, isso é palavras de Jesus, tá? Ele diz, e conhecereis, ou seja, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez a gente não precisasse nem ter aberto esse verso, porque você já conhecia. Mas por que eu abri? Porque esse verso ele é muito importante para esse nosso primeiro estudo, no sentido de que nós estamos aqui buscando libertação. Aí você pergunta, libertação do quê? Digamos assim, em primeira instância, esse verso ele quer falar da libertação do pecado. A gente vai estudar sobre o pecado semana que vem. Deus quer nos libertar do pecado, e nós vamos entender como isso vai funcionar nos próximos temas. Mas não apenas do pecado. Esse texto nos prova que ele é capaz de nos libertar das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas ansiedades, porque muitas vezes nós estamos preocupados aqui, nós estamos sem um norte, nós estamos sem saber, né, como viver, por que estamos aqui, qual o nosso propósito. Então a Escritura ela vem exatamente para nos dar um norte e dizer que há um caminho de vida, um caminho de felicidade. Aí é onde você vai ter muitas pessoas sendo libertas do mundo das drogas, como eu falei, do mundo do alcoolismo, marido que batia na mulher não vai bater mais, porque ele foi liberto do pecado. Deus quer fazer isso em nós, né? E eu espero sinceramente que nos próximos estudos, que agora faltam 12, nós possamos tirar nossas dúvidas e permitir que o Espírito Santo vá falando aos nossos corações, né? E eu tenho certeza que a visão de mundo de vocês, quando terminar esse estudo, vai ser totalmente diferente de quando vocês entraram. Porque nós vamos conhecer sobre os temas principais da Bíblia e como eles podem ser relevantes para nós. Tá certo? Então, nós vamos finalizar com uma oração. Eu só quero perguntar se vocês têm alguma dúvida ainda sobre esse tema. Se tiver uma dúvida sobre outro tema, espere que a gente vai responder nos próximos, né, nos próximos estudos. Nenhuma dúvida? Ok. Então, nós vamos orar, tá certo? Para finalizar, e semana que vem a gente se encontra novamente. Oremos então.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito, Pai, por esse estudo. Iniciamos esse domingo, mas temos 12 semanas ainda pela frente para que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que o Senhor possa nos acalmar, tirar as nossas dúvidas e, de fato, nos ajudar a encontrarmos essa felicidade que tanto procuramos, nos ajudar a encontrar essa paz que só Tu podes dar, que o Teu Espírito possa nos ajudar nessa caminhada, não só aqui nas reuniões, mas também durante a semana, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos o material complementar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nessa caminhada, porque viver nesse mundo não é fácil, mas a promessa que o Senhor nos dá é que se nós entregarmos os nossos fardos, o Senhor irá nos ajudar a carregar. Então fique conosco, abençoe os nossos familiares, nos abençoe, e é isso que nós te pedimos nesse momento, já agradecidos por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, não precisa também esperar até o próximo estudo, você pode mandar lá no grupo, pode mandar no privado, se for uma dúvida mais pessoal, tá certo? Mas semana que vem a gente se encontra, tá bom? Também, valeu, Almeida. Valeu, Rafa. Tá bom, valeu. Tchau, João. Muito obrigada. Tchau. Até o próximo Tchau, domingo. Laura. Tchau. Até o próximo Tchau, pessoal. domingo. Bom dia. Obrigada, Almeida. Tchau. Tchau.